Comecei no audiovisual como brincadeira de criança. Eu já gravava, usava meus irmãos ali como atores e editava tudo isso num videocassete, né? Tinha tanta certeza do que eu queria que eu comprei a minha primeira câmera fotográfica sem saber ligar. Tem essa oportunidade e você sabe? Claro que eu sei. Eu não sabia nem mexer no Premiere, velho. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Edu Ramos, sou um dos sócios proprietários da Video Farm, produtora de vídeo, de podcast, de videoaula e curso e lives e várias outras coisas. E estamos começando aqui, né, o nosso primeiro episódio do podcast da Video Farm. Um podcast onde a gente vai entrevistar clientes, vai trazer ideias de produções para vocês. E a intenção dele, eu acho que é até importante a gente começar falando um pouco, é elucidar o público da gente com o que é a produtora, o que a gente faz, qual a importância da produção de vídeo e tudo mais. E agora eu vou deixar os meninos se apresentarem, né? E vai lá, conta aí tua história. Eu sou Deco Neves, então eu sou sócio proprietário aqui da Video Farm. E eu sou Rafael Renault, também sócio da Video Farm. Porque, assim, o pessoal conhece a gente pelo estúdio, mas não sabe que cada um aqui, se a gente somar, tem quase 3 décadas de histórias de audiovisual e cada um com uma experiência diferente, né? Vale ressaltar. E esse primeiro ponto é pra gente contar a nossa história um pouco rápida. Eu vou deixar o Deco se contar a dele, e depois pode ser a minha e depois a de Rafa, pode ser? Tá então, bem. começa aí e conta um pouco da tua história pro pessoal aí. Comecei no audiovisual como brincadeira de criança. Minha brincadeira com os bonequinhos, com o G.I. Joe, era de fazer filminho. Então, eu já brincava, já tinha uma noção assim, de imitar os filmes que eu assistia. Então, isso eu levei para a adolescência, onde, de fato, eu peguei pela primeira vez numa câmera. Minha tia gravava casamentos. E aí, quando, no final de semana que ela não gravava, eu disse, tia, me presta aí a câmera. Então, eu gravava uns videozinhos, roteirozinhos tipo de sketch. Eu nem sabia que o nome era sketch, né? Mas fazia alguns sketches. Eu já gravava, usava meus irmãos ali como atores. E editava tudo isso num videocassete, né? Pegava... Tu já tinha uma noção de como era a produção de vídeo? Eu assistia os filmes e pensava, como é que fizeram isso? E aí eu tentava recriar, tipo, nos bonequinhos e depois nos vídeos. Fazer efeito especial, tipo, Star Wars. Eu criei o sabre de luz lá, não tinha computador na época para editar, né? Então eu criei pegando marca-texto, riscando num papel em branco, botava no cabo de vassoura e uma luz negra. Então no vídeo isso destacava. Então eu gostava desse desafio de fazer efeito especial sem ter muito recurso. E aí minha brincadeira é sempre essa, editando no videocassete, dando rec, pausa e tal. Então, assim, foi uma brincadeira de criança que veio evoluindo e eu não imaginei que eu trabalharia com isso hoje. Mas foi basicamente isso. Muito bom. Então, hoje basicamente tá vivendo o sonho, né? Isso. E eu ia falar a minha, mas eu vou deixar aqui, Rafa, conta dele, e eu vou deixar a minha por último aqui. Vamos lá. A minha, eu vou tentar não ser muito longo, porque tiveram várias etapas, né? Mas eu já tive a época que eu fotografava, já tive a época que eu era só editor de vídeo, já tive a época que eu tratava foto para formatura. Muito bom. E depois eu comecei a filmar, mas tudo na minha vida veio muito pelo desafio, certo? Então apareceram situações onde a pessoa perguntava, você sabe fazer tal coisa? Eu não sabia. Eu sei. Eu não sabia, mas eu chegava e dizia, eu sei. Esse, inclusive, é meu lema. Tem até um livro que eu tenho aqui na Video Farm, que é um livro que eu levo para minha vida, que ele fala justamente desse ponto aí. Depois eu posso até apresentar ele depois aqui, mas continua. E, inclusive, eu perdi muita coisa por esse medo. Dizer, pô, será que eu dou conta? E neguei. Tipo, eu podia ter dado uma startada muito antes por causa de medo. Eu posso dizer que isso eu não passei. Eu ia com medo mesmo. As pessoas... Por exemplo, teve uma situação que, muito antes de trabalhar com audiovisual, eu trabalhava com informática. E eu estava querendo um emprego fixo na época, e a empresa que eu trabalhava, que eu prestava serviço, a dona da empresa chegou para mim e fez, Rafa, tu conhece alguém que trabalha com Photoshop? Aí eu disse, eu? Só que eu não tinha a menor ideia de como funcionava. Não sabia nem pra onde ia. Daí ela disse, você? Eu disse, sim. Aí ela, não, porque eu tô precisando de uma pessoa para editar as fotos de formatura aqui da empresa e tal. Aí eu disse, tá, como é que funciona? Ela, não, é o salário X e para começar daqui a uma semana. Eu disse, tá bom. Tem uma semana para aprender. Eu tenho uma semana para aprender Photoshop, não só aprender como trabalhar com. E funcionou. E vale ressaltar que é uma época que não tinha acho que não tinha YouTube ensinando. Não. Era a época sorte dos livrinhos, né? Meu irmão já era designer, né? Então, ele me auxiliou muito.
E o pessoal que trabalhava na empresa, eles também gostavam muito de mim. Então, todo mundo meio que fez uma força-tarefa ali para... a produção. Isso foi com a questão do Photoshop, do tratamento. Isso foi com a questão da fotografia. Eu comprei minha primeira câmera fotográfica. Eu tinha tanta certeza do que eu queria que eu comprei a minha primeira câmera fotográfica sem saber ligar. Eu não sabia como é que ligava a câmera. Mas eu tinha tanta certeza que eu juntei dinheiro, comprei. 3 meses eu já estava fotografando, digamos que profissionalmente, ganhando dinheiro com aquilo. Uhum. Depois veio a edição de vídeo. Eu trabalhava com tratamento de imagem, no caso de foto, de estilo, mas nunca tinha editado vídeo. E me chamaram para uma produtora, onde nessa produtora eles estavam precisando de alguém que trabalhasse com Photoshop. Só que quando eu cheguei lá, eu imaginava que era o que eu fazia, que era tratar a imagem, tratar rosto, tratar pele, corrigir. E, na verdade, era fazer vetor, era criar gráfico. Eita. E eu disse, e agora? Tô aqui, pelo visto, eu vou embora, né? Aí o cara disse, é o seguinte, a gente tá com a vaga para editor júnior. Se você quiser aprender, editor de vídeo, tá? Se você quiser aprender, a gente pode te dar uma chance. Aí eu disse, tá. Pensei assim, na minha cabeça, eu não vou gostar disso, não. Não sabia eu, né? Daí comecei e 6 meses depois eu estava coordenando uma equipe pequena Que massa, de edição. massa. E depois veio, já para encurtar e tentar terminar, veio a questão da gravação. Eu já fazia o tratamento de foto, a edição e a fotografia. E um chefe que eu tinha na época, ele disse, Rafa, vai acontecer um programa novo aqui na produtora. Eu sei que tu já grava, né, e tal. Eu já vi tu gravando o casamento, eu nunca tinha gravado nada. Aí ele disse, tu quer essa vaga? Eu disse, rapaz, não sei, assim, a questão do medo de novo, né? Aí ele disse, se você aceitar, teu salário vai dobrar. Eu disse, tudo bem. Poxa, esse argumento foi bom, foi um bom argumento. Aí a gente vai, né? Daí veio eu vim trabalhar com captação. Nisso eu peguei minha bagagem de fotografia, coloquei na captação, comecei a desenvolver isso e depois, com o tempo, eu fui estudando e me especializando em direção de fotografia. Nossa. E é legal que esse ponto da tua história, justamente, ele cruza com o meu, né? Exato. Com a minha e com a de André, né? A história dos 3 se cruza. Foi nessa época. Assim, eu pedi para vocês falarem primeiro, porque eu tenho o audiovisual como um negócio tão importante na minha vida que, tipo, mudou minha vida de uma forma que, diferente de vocês, eu não tinha a menor noção de como era feito um vídeo, não sabia. Meu acesso a computador e essas coisas foi bem tarde, assim, eu não tive esse acesso cedo, por eu ser uma pessoa de família humilde e tal. E minha família, apesar de tudo, me criou com muito carinho e amor, mas eu não tive esses acessos com tanta facilidade. Eu vim, graças a Deus, conheci pessoas que me deram oportunidades e por isso que hoje eu estou aqui. Então, assim, eu comecei no audiovisual, eu comecei fazendo um curso de design na antiga, eu não sei se nem existe a Saga ainda. Ah, sim. E aí lá eu fiz o Photoshop, fiz Illustrator, e o pai de um amigo meu, dessas idas e vindas de Lan House, desses lugares assim, ele falou que estava abrindo uma produtora de vídeo e estava precisando de alguém para editar. Uhum. Que não precisava saber, só precisava ter interesse e querer mexer nos programas. Eu, já sei Photoshop, eu vou. Aí eu passava o dia inteiro. Essa ligação que tem de Photoshop para dar um pulo para edição, para alguma coisa, né? É porque o programa é parecido, né? Do Photoshop. O vídeo são fotos, né? Em movimento. Aí, tipo, acho que tem essa pegada. Faz sentido. E aí, lá nessa produtora, ele não me ensinou nada de programa, nada. Na época já tinha YouTube, já tinha tutoriais. E eu chegava lá de manhã e eu começava a ver tutorial de manhã até o fim do dia. E passava o dia inteiro. Ele só me dava um vídeo base. Era na época... Eu trabalhava com comercial de TV. Nessa época. Aqueles comercial cartelado, que a gente chama. Sim. Que é só imagem estática e a gente fazia as animações no After. E aí eu pegava aquelas... Ele me dava uma base, um comercial base, e dizia, faz igual. É isso. Ele não dizia como e tal. Aí eu... mas como é que faz essa sombra? Sei lá, velho, se vira aí. E eu passava o dia inteiro estudando, só ferramenta. Só vendo tutorial, fazendo. E nessa eu fui aprendendo a editar, editando comercial. Dessa aí apareceu a oportunidade de ir para outra produtora, fui para uma agência de publicidade. E aí a história para talvez um podcast da gente, a gente falar de perrengue.
que aí foi tenso mesmo. Eu tenho também história em publicidade. Assim, eu não me sinto nem tão confortável em falar tanto sobre isso, porque eu me emociono mesmo, porque foi uma época bem pesada. Mas, assim, depois de lá, eu tive a oportunidade de ir para a produtora, que foi justamente a produtora que Rafa trabalhava, foi lá que a gente se conheceu. E aí, lá, foi a mesma história. Me chamaram para editar vídeo de TV, material Cartelado TV. também? Não. Programa Exatamente, TV. esse era o ponto. Eu vindo de publicidade, só sabia fazer comercial de 30 segundos. A galera acha que é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Tem nada a ver, velho. Pra ir editar vídeo de matéria de TV, editar texto. Velho, pra mim foi um desafio. Mas ele chegou no dia e tem essa oportunidade e você sabe, claro que eu sei. Eu não sabia nem mexer no Premiere, velho. Eu acho que foi, inclusive, uma grande escola pra gente, né? A questão do cortar texto. Que da mesma forma que você não tinha esse conhecimento, o conhecimento que eu tinha de edição era do antigo EAD. Então, eu trabalhava numa produtora onde se captava aulas e a gente tinha que cortar aquelas aulas, inserir slide, colocar assinatura, intro, mas eu não tinha a menor ideia de como cortar um texto, por exemplo, como montar. Deixar um texto dinâmico, como né? criar uma narrativa daquilo. E é até um daquilo. diferencial que a gente sente até dificuldade de encontrar editores hoje que tem essa habilidade, né? Sim. Que é um estilo de edição que é muito diferente de edição de casamento. É um estilo de edição que é muito diferente de publicidade. É um estilo de edição que ele se assemelha muito mais ao jornalismo do que contar a história, né, velho? Contar a história, a narrativa. E, tipo, a gente adquiriu essa habilidade de uma forma que, nessa mesma época, eu fui pro mercado digital, quando eu tive Fagner, que foi meu padrinho aí, que me introduziu no mercado digital, me trouxe vários trabalhos. Lá, eu tive um diferencial de, os editores que estão chegando são tudo pessoas que estão começando agora, não tem ideia, não tem noção de como é que edita um texto. Quando eu chegava para editar um depoimento, os caras ficavam malucos, velho. Caramba, velho, como assim? Tu extrai a melhor coisa. Claro, eu pegava a matéria de 15 minutos para transformar em 2. Velho, a galera diz isso também. Quando pegava um depoimento, que a gente trabalha muito com lançamento, então tem essa questão do depoimento, você saber a trilha, saber usar a trilha, o momento de onde entra a música, a parte do texto que você vai colocar. Tipo, o cara tinha um depoimento de um trecho de um vídeo, a galera falando, disse, bicho, ó, deu isso aqui, eu não curti, faz aí. Com aquele mesmo vídeo, você tendo um pouquinho mais de conhecimento, fazer a galera chorar com aquele mesmo vídeo. Fazer a galera chorar. E nisso, na produtora, eu conheci Rafa, né? E aí, só que nessa conhecia, né? já há pouco tempo também, não era tanto não. Mas assim, nessa época, eu já tinha vontade de ser empreendedor. Eu já tinha, tipo, não, eu tô aqui, é temporário, eu já tinha um planejamento de ter meu negócio, justamente porque eu tinha entrado no marketing digital, tinha tido essa lucidez de, tu já tinha essa visão, né? Já tinha a visão de, tipo, não, dá para eu ganhar dinheiro tendo meu negócio, eu não preciso depender de um chefe ou de uma empresa. Velho, eu acho que a minha visão, eu já tinha passado por agência de publicidade, já tinha saído, já tinha a ideia de que eu não queria trabalhar mais para ninguém, eu queria trabalhar para mim. Mas o meu foco talvez fosse muito mais artístico do que empresarial. Eu queria ir para Cannes, sabe? Eu queria ganhar. Eu pequeno eu quero ganhar um Oscar pro Brasil. Mas, André, eu acho, de verdade, eu acho que quem trabalha no criativo, ele pensa mais no criativo do que na parte mais administrativa do negócio. Business. Eu acho que você está mais preocupado em fazer um bom trabalho, ser reconhecido por isso, do que realmente ser um grande empresário da área. Era até um ponto que tinham, quando me perguntava, e aí, Edu, o que é que tu mais gosta nesse tipo de trabalho? Aí eu falava, eu gosto de trabalhar com vídeo. Mas assim, editar, não sou tão fã de editar nem de gravar, não. Eu sou fã de trabalhar com vídeo. Mas o quê? Produção, roteiro? Não, eu gosto de trabalhar com vídeo. Aí é o ponto de entender que, talvez o que eu quero ser é dono de uma produtora. E não, tipo... Tu quer ter um olhar mais geral do assunto e gerenciar aquilo do que realmente colocar a mão na massa. Exato. Isso já de muito tempo. Tipo, eu tinha essa visão também de querer estar mais por trás da câmera do que na frente. Acabou que eu apareci muito na frente das câmeras, mas às vezes por falta de alguém para aparecer, entendeu? Mas eu sempre também quis estar mais por trás das câmeras. E esse é um ponto que daí nasceu esse sentimento de empreender. Eu comecei a empreender no mercado digital, comecei a fazer
prestar serviço de produção de vídeo para produtores Mas digitais. Isso foi muito na frente ainda. Bem na frente. É só para encurtar a história. E eu e André, sempre do meu lado, a gente sempre fazendo junto os trabalhos. Sempre com o Rafa também. Essa história do empreender e do produzir o conteúdo, a gente tem uma história bacana antes da Video Farm sobre isso também, né? Sim. Vale a pena falar um pouquinho disso também aqui? Só pontuar, né, que a gente teve o Qualquer Coisa, né, que existe hoje em dia ainda com eu e André produzindo. O que é o Qualquer Coisa? O Qualquer Coisa é um canal de cultura pop, que a gente fala de filmes, séries e essas questões. E aí, Rafa, por um tempo, foi sócio da gente também nesse canal, a gente produziu junto, fez bastante coisa interessante, foi reconhecido no mercado junto aos grandes players. Acho que foi a primeira sociedade da gente, não foi? Isso. Qualquer coisa Exatamente. Que a gente levou a sério mesmo. E a gente tinha uma química legal como os 3 sócios e tal, tinha esse desempenho. Infelizmente, o business em si que a gente tinha planejado não rolou e a gente seguiu a vida. Porque, mais uma vez, a gente gostava muito do criativo. Isso. Exato. A gente produzia muito bem, a gente realmente se destacava muito no mercado, em questão visual e conteúdo. A parte de vídeo, né, que a gente fala, qualidade de vídeo, de roteiro, a gente se preocupava com tudo isso. Eu acho que o visual e o conteúdo realmente da gente era muito diferente. Mas, mais uma vez, a gente não sabia como vender aquilo, a gente não sabia como administrar, como rentabilizar aquilo. A gente se divertia fazendo aquele projeto, mas não sabia como rentabilizar. Era tão divertido que a gente esquecia de vender. Era verdade. E a gente ainda chegou a ganhar um dinheiro depois, mas enfim. Seguiu a vida, cada um com seus projetos, suas questões. Eu e André continuou prestando serviço para o mercado digital por um tempo e tal. André teve a ideia de montar o podcast bem antes do boom. Tu já tinha essa ideia o MesaCast nasceu... Tu falou de montar o estúdio? De montar o estúdio de podcast. A gente já fazia podcast de áudio também. De áudio já dentro há bastante do tempo. Qualquer Coisa, o canal do YouTube, a gente faz o podcast de áudio. Inclusive, vai fazer acho quase 10 anos o nosso primeiro podcast. Aí a gente, André, vou montar um estúdio. Isso. Que no espaço que tu já tinha, um estúdio de música, né? E pronto, acho que por causa do podcast da gente, eu fui convidado para ir para um evento do Spotify, em São Paulo. Acho que ninguém daqui após isso, não foi? Que tu foi. Teve essa... Aí eu cheguei lá, porque ainda o podcast era só áudio. Nesse evento do Spotify, o podcast era só áudio. Só que lá eles fizeram várias cabinezinhas que a galera podia gravar no evento. Só que o que eles fizeram? Eles colocaram as câmeras, velho, do lado de fora, gravando a galera gravando. Eu disse, meu irmão, isso é massa. Aí se vou voltar para Recife, né, para o meu estúdio era em Olinda, e disse, vou montar um estúdio lá que a galera vai gravar o vídeo também. Pode fazer, porque eles estão fazendo live disso. Aí disse, vou fazer live também, da galera gravando. Isso foi na mesma época do Pânico? Que eles começaram a transmitir ao vivo? Bicho, o Pânico já transmitia da rádio. Sempre isso. fez isso. A rádio sempre fez. Antes deles estrearem o programa Pânico na TV, eles já faziam isso. Na época que surgiu o web rádio, então, eles já faziam essa parada com vídeo. Aí ninguém nunca associou a nada. Entendi. Tá fazendo 12 anos agora do primeiro podcast que eu fiz, que a gente gravou, inclusive com vídeo, mas a gente não soltava o vídeo. Como era com bandas, a gente soltou só a partezinha que a banda tocava, soltou os clipezinhos. Então, assim, tipo, a gente tinha um material de visual, mas só se falava em podcast áudio e a gente só soltou o áudio. Mas ainda tem registrado 12 anos atrás, entendeu? Aí nessa época, eu já tinha a ideia, a gente do mercado digital já tinha a questão de vídeo longo, se partir, vídeo curto, blá, blá, blá. Conceito de raiz e Nutella, essa questão, que era muito feito com live. Quando chegou os podcasts de vídeo e começou a dar um boom, inclusive com o Gary Vee, foi um dos primeiros a fazer nessa pegada, foi um que explodiu a produção de vídeo assim. Aí nasceu o Flow, nasceu o Podpah, esses podcasts que popularizaram o gênero. E inclusive a Globo tinha lançado dela também, né? O podcast. Começou a divulgar podcast no Jornal Nacional, teve essa época também que era só áudio. Aí isso aí é um business. Aí o André já tinha comprado o microfone, já tinha feito os investimentos dele do estúdio. E eu falei isso, talvez dá para juntar o que o André tá fazendo com o meu job, que é tipo gravar um vídeo longo, que o podcast é perfeito para isso. É o que a gente tá fazendo aqui agora. Sim. Gravando um vídeo longo para fazer cortes. Então, se eu junto isso com a demanda de produção que eu já tenho aqui, dos clientes que eu já tenho de Recife, a gente consegue sim montar um estúdio e atender esse pessoal que tem essa demanda. Essa demanda existe. Nessa época, o marketing digital já tinha atinado para podcast? Já. Ele estava bem no início, era bem embrionário. Isso foi um pouquinho antes da pandemia.
Bem pouquinho antes. Inclusive, antes da pandemia, eu te ajudei a montar o estúdio. Foi. Né? Antes da pandemia, a gente já tinha estúdio, já tinha montado o estúdio lá. E o podcast, que o pessoal chama MesaCast, o videocast, ganhou força justamente na pandemia. Dentro da pandemia. O videocast. Então, assim, a gente ainda montou o estúdio por qual motivo, né? Porque a pessoa nem podia se juntar. E aí, quando funcionou, estourou, aí eu disse, agora é a hora. Agora eu entro com o André. Eu já tinha câmera e tal. Inclusive, a câmera a gente partilhava, né? Não tinha essa sociedade, mas tipo, eu emprestava a câmera para o André me emprestava a câmera para fazer gravação externa e a gente ficava nessa... Era uma sociedade sem ser sociedade. Fazer do jeito que dá. Não era nominal, né? A gente sempre... A gente já trabalhava junto na parte do marketing digital também, porque muita coisa chegava para Edu, a demanda era muito grande, então ele mandava para mim editar. Então, assim, eu ganhava um trocadinho ali com o estúdio de podcast, mas a outra parte já era Video Farm, né? A gente estava junto nessa época. A ideia do Video Farm, inclusive, era porque a gente fazia vídeo em grande escala. Era vídeo tipo 30, 40... A gente chegou a fazer, sem mentira nenhuma, 630 vídeos em um mês. De um cliente. Pô, de um cliente. A gente tem clientes fora do país. De um cliente só. Inclusive, eu não vou citar nomes, mas é um cliente bem grande hoje em dia, né? E aí, a gente teve essa demanda e a gente... Pô, André, a gente parece uma fábrica. Só que fábrica a gente não podia usar porque já tinha o nome. Você pode imaginar uma fábrica de vídeos, né? Mas já tem um estúdio aqui chamado Fábrica. Aí a gente precisa de um nome para isso. Pô, o que é que se assemelha à fábrica, André? Fazenda. Aí o povo fazenda porque a gente até... Por que fazenda? Explica aí, André. O lado nerd também tem a questão do farmar, né? Você vai farmar, vai produzir e tal. Tipo isso também. Aí veio um pouco disso. Eu boiei aí. Farmar, ele é tipo quando você... Vamos lá, um jogo de RPG. RPG é que você interpreta um personagem. Certo. Quando você precisa subir de nível, ficar mais forte, você precisa matar os bichos mais fraquinhos. Aí, esse matar bichos mais fraquinhos, o termo é farmar. Mas o conceito... Ele ainda foi mais além na nerdice. Farmar é plantar, você semear, plantar, cultivar para fazer mais. Tá então, bom. É tipo isso. Aí vem o vídeo farm, é tipo isso. A gente tá... Produzindo, produzindo vídeo, mas no conceito mais orgânico, né? Vamos dizer assim. Era mais isso. O que acontecia? O pessoal produzia isso em casa e mandava para vocês? Foi na pandemia. Na pandemia estourou, tipo, todo mundo tava fazendo produção de vídeo. O pessoal gravava, mas ou não sabia editar ou não tinha tempo para isso e mandava para vocês. Também estourou a questão do mercado digital, também deu esse boom na pandemia. Tipo, foi muita gente... Para mim já era grande e ficou enorme na pandemia. Pra você ter ideia, foi uma época que a gente achou que tava saturado. Meu irmão, essa parada tá saturando e tal. E aí veio aquele boom, disse, velho, o que é que tá acontecendo? Quando a gente achou que o negócio tava parando, foi que o negócio explodiu. Mas aí eu tive uma visão, assim, eu não sou tão assim de estudar, mas eu tenho um estino de vez em quando que eu não sei explicar. Mas eu falei, André, pós-pandemia, a galera tá investindo tanto nisso que vão querer reduzir custo. A gente tem que se preparar para uma movimentação do mercado de diminuição de edição. Se a gente ficar sem edição, a gente vai quebrar. Não foi? Muita gente começou a produzir o próprio conteúdo. A galera começou a nascer CapCut. Um negócio que a gente ganhou muito dinheiro na pandemia foi fazendo legenda de vídeo, que era na mão. A gente fazia na mão mesmo e dava trabalho. Não existia essa coisa do automático, né? Não existia. A gente tinha um cliente que era de outro país, que a gente tinha que traduzir. Adaptar para o texto brasileiro, para o mercado e ainda lançar. Tipo, a gente fazia muito isso também. Mas era uma bolha. E eu tava ciente de que, tipo, pandemia passando, o pessoal investindo nisso, vão tirar... Tinha data de validade, então. Tinha data de validade. A gente surfou a onda e aproveitou essa onda, que foi dessa grana que a gente pegou, que a gente conseguiu investir em equipamento para o estúdio. Porque eu pensei, o pessoal vai começar a usar aplicativo, todo mundo vai entrar no mercado digital, todo mundo tá gravando com o celular, que inclusive virou uma anúncio da gente. É o que, inclusive, a gente está vendo hoje, né? A facilidade de você conseguir editar pelo telefone, principalmente você utilizando inteligência artificial hoje, né? Exatamente. Foi uma visão que eu tive lá atrás. Nem existia assim, a popularidade da inteligência artificial para edição. Mas eu tinha noção de que, tipo, quando minha mãe começou a saber o que era um editor de vídeo, aí eu pensei, vai estourar a bolha. Todo mundo sabe o que é agora, porque dava trabalho para explicar para amanhã qual era o meu trabalho antigamente. Hoje em dia, minha mãe sabe o que é um editor de vídeo. Daí eu fiquei, meu irmão, isso vai dar ruim.
Eu preciso movimentar. O que é que eu posso fazer? Vai dar ruim pra gente que trabalha com isso. Para a gente trabalhar com isso. O que é que eu posso fazer para me manter ainda no mercado? Eu posso criar uma solução que a gente entregue vídeo de qualidade para esses clientes que estão produzindo com o celular. Que é que tá a sacada. Tá todo mundo hoje produzindo com o celular. Então, a qualidade de todo mundo tá ali, só que é uma qualidade que, tipo, a gente sabe que sem conhecimento, sem um bom equipamento, você não vai tirar muito mais do que aquilo, não. Não é muito ferramenta, né? É conhecimento do que você pode fazer com aquela ferramenta, na verdade. E foi impressionante que foi dito e feito. Todo mundo fazendo aqui. Se uma pessoa fizer um pouquinho a mais, quem vai se destacar? O movimento do mercado digital, o digital que é o nosso principal foco, ele foi exatamente... Tem muito player e só vai se manter no mercado os profissionais. Entendi. Só está no mercado hoje, dos antigos, quem se profissionalizou. Quem investiu no seu conteúdo, quem investiu na sua produção, quem investiu na sua equipe. Quem investiu nisso é quem se manteve no mercado. Quem não se manteve, saiu todo mundo. A gente viu isso. Viu. E aí eu me juntei com o André, a gente procurou um local para fazer. A ideia de ser aqui no centro... foi justamente a questão da gente conseguir atender a boa parte da cidade, né? Centro Recife Antigo. Isso. Sim. Zona Sul, Zona Norte, a gente é central, né? A gente tá no Marco Zero do literalmente. Recife, né? A gente veio dessa pegada de tirar do bolso mesmo e produzir... A gente já tinha boa parte de equipamento de qualidade já. Isso que a gente já fazia de produção externa. André já estava com alguns equipamentos de podcast. Sim. Aí a gente somou força... juntou, pegou uma salinha, uma sala pequena mesmo, sendo modesto, nesse mesmo prédio, e a gente começou a produtora, né? Enquanto isso, esse percurso de Edu e André, onde é que Rafa estava? Eu estava produzindo publicidade, eu estava fazendo documentário, eu estava fazendo grandes campanhas políticas, bem robustas. Estava em TV também? TV também, produzindo para TV. Assim, todo mundo todo mundo estava no seu movimento. Como assim, o mercado de Rafa, ele era um mercado paralelo, que era o mercado tradicional, né? A gente estava no mercado muito louco que estava nascendo. O nosso era bem embrionário do mercado já tradicional. Continuou voando, como sempre, né? Tirando a questão de evento, que na pandemia sofreu um pouco. Sim. Um pouco não, bastante, né? A gente não sentiu pandemia. O pessoal de evento realmente teve uma queda... bem pesada. A gente sentiu isso, inclusive eu ajudei algumas pessoas nessa época, passando trabalho e tal, mas a gente viu esse movimento e graças a Deus, a Video Farm, graças a Deus e muito trabalho árduo, a Video Farm foi se movimentando e a gente sentiu a necessidade de, a gente precisa melhorar um pouco e um pouco mais, né? Só que eu e André não tinha braço para fazer isso sozinho. Na verdade, teve um tempo que eu comecei, inclusive, a visitar vocês, né? Isso. Também. Quando vocês estavam nessa sala. A gente já continuava a amizade, né? Desde qualquer coisa, né? Tinha essa questão. Tu ajudou ainda com iluminação no antigo estúdio eu visitava no intuito de ajudar com o meu conhecimento. O que é que eu posso melhorar aqui? Com o meu conhecimento em fotografia, em luz, em enquadramento, como pode posicionar. Era uma questão mais estética. Sim. Até porque a empresa não era minha, eu não fazia parte e não tinha o porquê eu adentrar tanto, né? Mas eu gostava muito de trocar ideia com vocês e ver o que é que poderia ser feito, o que é que poderia ser ajustado e tal. Eu sempre falava com o Edu, né? Porque, velho, quando o Rafa tava com a gente no qualquer coisa, a produção deu um up, velho, o visual, tal, o diretor de fotografia, meu irmão, a pegada dele, a visão que ele tem, que é o que coloca aqui no estúdio, né? Cada pontinho de luz e tal, cada coisa faz muita diferença, velho. E isso a gente vê nos vídeos da gente e a gente era respeitado no meio por causa disso também. Porque você vê a diferença da produção que eu fazia sozinho no canal antes. E quando entrou o Rafa para botar a mão no negócio, aquela história do profissionalizou, né? A visão do pessoal, do público para você é totalmente diferente. Você se torna referência, você se torna autoridade daquilo. Pô. É inquestionável, você precisa dizer uma palavra. Um vídeo bonito chama atenção, né? Muito, pô. Aquela palavra que eu digo, né? A frase beleza atrai, conteúdo convence. Então, meu irmão, a beleza aqui é um segundo. Você viu aquilo, lhe prende. Meu irmão, você já tem minha atenção, né? Fala aí para ver se segura ela. Exato. E a gente, né, nesse tempo aí, a gente se juntou e André, vamos ver se Rafa... André já tinha essa ideia, eu não tava tão... eu tinha essa vontade, velho, porque era muito massa trabalhar com vocês. Eu tinha o sentimento de, será que Rafa vai querer mesmo? A Video Farm era bem embrionária, era quase um MVP
do que ela poderia ser naquela época, né? Um mínimo produto viável, né? Era tipo, foi o que a gente conseguiu fazer com o que a gente tinha na época. O meu planejamento, como você disse, era um local que assim, não é o perfeito, mas vamos começar. E a gente se planejou mentalmente, vamos lá, a gente segura a onda daqui 2 anos, a gente capta recurso para 2 anos a gente sair daqui. Houve essa mudança com 6 meses. Então, eu acho que essa primeira etapa da Videofarm, que foi com vocês dois, eu acho que foi muito importante para validar o projeto. Sim. Certo. Então, imagina a gente já começar a Videofarm como ela está hoje. Seria um risco enorme. Enorme mesmo. E aprendizado também. Então, a partir do momento que vocês começaram pequeno, validaram aquilo, e a gente viu que aquilo tinha potencial e disse, tá, então vamos investir pesado, sair de 40 metros quadrados para 140. É mais do que na verdade, 142. Com essa estrutura que a gente tem hoje, a gente tem que acreditar muito na coisa, não só acreditar, não é só agir com a emoção. A emoção a gente sabe que a gente tem, mas a gente tem que ter a razão de que aquele negócio ele vai se pagar. Eu confesso a você, antes de montar a Videofarm lá em cima, eu vi de muita gente que isso não ia dar futuro, né? Ouvi mesmo. Alguém te chamou de doido? Maluco, várias pessoas. Então isso é ótimo. Minha esposa, minha sogra, minha mãe, pessoas próximas, mas assim, eu era muito convicto do que eu queria, sabe? Era desde muito antes da pandemia, eu quero ter minha produtora, Quando o Fagner, eu fiz a entrevista com o Fagner para trabalhar com ele, um dos pontos foi, quando eu sentei na entrevista, eu disse, beleza, eu tô aqui na entrevista, mas eu não quero ser seu funcionário. Ele ficou, como assim? Aí eu disse, eu quero que você seja o meu primeiro cliente. Aí ele, porra, gostei da vibe. E é engraçado que eu faço esse negócio muito no aleatório, que eu não planejo. Na hora eu pensei mesmo, eu vou aproveitar essa oportunidade, esse bicho vai ser meu primeiro cliente. E é cliente até hoje. Cliente não, é um amigo até hoje. Sim. Né? É amigo cliente também, né? Ele ainda faz trabalho com a gente. E como tu disse, tipo, ele e outros que estão com a gente desde o começo, deu esse up nos vídeos da gente, eles continuam no mercado e continuam bem. Continuam no mercado, continuam bem e continuam produzindo com a gente, porque sabe da qualidade que a gente entrega. E acompanhou todo o nosso crescimento. Exato. Né? E é assim, eu acho que a gente pode entrar até num ponto que eu tinha anotado aqui, que é essa questão da produção de vídeo, da qualidade que isso pode trazer para o conteúdo desses clientes. E a gente, sabendo disso, a gente montou toda essa estrutura e todo esse processo para que a gente conseguisse entregar esse material de qualidade para esses clientes. Né? E qual o diferencial, Edu, de a pessoa gravar em casa numa qualidade mais baixa e gravar com uma estrutura como a nossa? A entrega disso, o que é que reflete? Sendo bem sincero, eu acho muito legal quando o cara começa em casa do jeito que dá, porque eu sou esse tipo de pessoa, mas eu acho que chega um ponto que, para ele começar a se destacar, se ele realmente quer levar isso a sério, ele precisa que o dinheiro dele leve isso a sério também, sabe? Que ele leve a sério o dinheiro que ele está investindo, tipo, pô, não vou comprar um iPhone de 15 mil reais para gravar um vídeo ou pagar isso num estúdio. Tá, mas o teu iPhone, tu vai conseguir extrair realmente a qualidade que ele consegue entregar? Tu é um profissional para isso? Tu vai ter tempo de estudar para extrair essa qualidade desse iPhone? Será que vale a pena ele gastar tanta energia em entender como aquilo funciona, errar várias vezes, se frustrar várias vezes, para depois, quem sabe, daqui a muito tempo ele conseguir chegar no resultado satisfatório? Principalmente se ele tiver já no caminho. Tipo, se for um primeiro processo... Pô, eu tô aqui com o celular que eu tenho, vou gravar, tudo bem, massa, muito bom, comece e ganhe dinheiro com isso. Comece com o que tem, né? Depois que começou, que a coisa engrenou, vendi meus primeiros cursos, vendi minhas coisas, o que é que eu posso fazer agora para melhorar meu conteúdo? Além de melhorar na questão do conteúdo em si. Poxa, eu posso entregar um pouco de mais qualidade no áudio para o meu cliente? Beleza, eu vou investir no estúdio para isso. Posso entregar mais imagem, uma imagem com mais qualidade? Eu vou investir no estúdio para isso. E assim, é esse ponto que eu acho importante. Quando ele chega aqui, ele não vai ter que se preocupar com será que a luz está no ponto certo para não ficar com a sombra embaixo do olho, não ficar com um olhar de panda, ou então entregar será que eu vou ficar mais gordinho na imagem e a pessoa me julgar de outra forma? Porque a gente sabe que a imagem importa. E eu não sei se o pessoal que está assistindo sabe, mas a luz que é projetada no rosto da pessoa diz muita coisa. Muita coisa. Se
se tem sombra, se não está, se está vindo de cima, se está vindo de baixo. Isso quer dizer muita coisa. E você passar uma imagem errada, você está passando um conteúdo X e a imagem que você está passando é Y, ela não conecta com o que você está dizendo, isso é muito complicado. Então, aqui a gente já sabe exatamente o que o cliente quer passar, então a gente faz a imagem dele condizer com o que ele está passando. Exatamente. Com o conteúdo. Com o discurso que ele quer dizer, né? A mensagem. A imagem é a mensagem, né? E falando na questão da imagem, né, Edu? Quando a gente imaginou a Video Farm, a gente realmente quis que a imagem que a pessoa tivesse quando chegasse foi realmente impactante. Isso. Não só na questão da estrutura, da parte técnica, né, do estúdio, Sim. que inclusive foi feedback de uns clientes nossos que eu levei muito em consideração quando a gente veio para cá. E ele continua sendo cliente nosso, vem hoje e elogiou todos os pontos que ele tinha falado que a gente mudou. E a gente fez. É um cliente específico na questão de atendimento ao cliente. Uhum. Então, a gente sabe que está no caminho certo, que se a pessoa que é especialista elogiou a gente, então a gente está... A gente prezou muito pela experiência do cliente. Exato, enquanto ele está sim. na farm. E também, no caso do podcast, que não vem só o cliente, ele traz convidados dele porque é importante para ele, né? O podcast você vai gerar também ali o que a gente chama de engenharia social, né? Então tem um network. Então ele precisa trazer ele se preocupa com esse convidado dele aqui. Então quem é que vai receber? Onde é que ele vai ficar na produtora? Não é só aqui sentado nessa mesa falando no microfone e tal. Tem toda uma recepção para ele receber a pessoa, né? Tem todo o meu cuidado. convidado vai estar confortável. Velho, qual é o copo que o meu convidado vai beber? Então a gente se preocupa com a taça, como é servido a água, como é servido o café. Então não é só o cuidado aqui nas câmeras, na iluminação, no áudio, não. Então tem que ter todo esse cuidado na atmosfera total. Até o cheiro do estúdio é específico. Da farm inteira, né? Isso é importante para a pessoa, quando ela sentar aqui, ela tá super confortável, como se estivesse em casa. Porque a gente como produtor sabe que não é muito fácil estar na frente das câmeras, né? É um trabalho que a gente sabe que a pessoa está num esforço, mas sabendo que aquilo é importante para ela se dedica. Então, a gente quer levar a sério essa dedicação das pessoas que sentam aqui, né? Inclusive, eu fico muito orgulhoso quando chega um cliente aqui com um convidado, ele apresenta a Video Farm para o convidado. Ele chega aqui, você pode ficar aqui. Isso acontece com uma certa frequência. Com o maior orgulho, pô. Eles têm orgulho de apresentar. De fazer parte. Isso é muito gratificante, velho. Não só isso, mas o sucesso dos clientes após essa produção de conteúdo, né? Ver que o projeto dele tá dando certo. Pra mim é o que move, assim, sabe? É muito genuíno isso, velho. A gente fica muito feliz de comemorar junto com o cliente. Tem lançamento, a gente faz diversos lançamentos. Então, velho, depois a gente compra aquele lançamento como se fosse da gente também. Tipo, a gente adora fazer lançamento porque é uma vibe massa, é uma equipe junta. Vamos fazer tudo dar certo e no final a gente comemora junto também. É muito legal. A gente tem várias histórias de sucesso assim. Mas não é só a gente que vai falar disso, não. Porque a gente, os caras estão falando aí, é só os caras estão falando. A gente vai trazer esses clientes para falar com vocês também aqui. Então, e vai ser até uma surpresa para os nossos clientes isso, né? Que, tipo... Eles vão estar sentados aqui com a gente, entrevistando eles também. Contando a história deles, a história da carreira deles, como eles fazem o jogo. Pode ser lançador, pode ser cliente com um infoproduto, com um curso. E contar também como o audiovisual, como a chegada dele junto com a Video Farm fez diferença para o trabalho dele. Essa é a ideia. E ajudar as pessoas que estão na dúvida, né? De será que eu entro? Será que eu invisto no estúdio? Será que... vai dar retorno? Será que vale a pena esse valor e tal? Será que é a hora de investir? Sim. Será que é a hora de investir? Eu acho que esse podcast da gente, ele vem para tirar essas dúvidas, né, das pessoas. E inspirar as pessoas que estão entrando agora no mercado. E mostrar que é possível, né? Se a gente conseguiu construir um negócio desse tamanho que está hoje, com o sonho de ir lá atrás, e eu falo até por mim mesmo, que não tinha condição nem de, sei lá, ir para um cinema, e hoje tem um espaço desses, é dizer que é possível para a galera, sabe? Com muita persistência. Muita persistência e força de vontade. Verdade. Fiquei me emocionei mesmo agora. Mas é isso, acompanha aí o nosso canal, então vai ter muito conteúdo bacana aqui, histórias inspiradoras, tenho certeza que você vai aproveitar muito.
muitas dicas também que nossos clientes vão dar, vocês também de superação. Velho, de empreendedorismo, né? Lembrando que não é só na área do marketing digital, tá? Isso. A gente tem empresários e pessoas que fazem a diferença em várias áreas. Geralmente ligado para o audiovisual, mas não necessariamente focado no marketing digital. Mas são pessoas que estão no digital. Sim, hoje em dia todo mundo tem que estar no digital, né? Sim. Se não tiver no digital, não existe. Já não existe essa frase. Eu vou citar um exemplo de uma gravação que a gente fez aqui no podcast, que os convidados eram pessoas que mexiam com gastronomia, eles tinham restaurantes. E disse, velho, eu mexo com audiovisual aqui. Só que o que eles falaram, velho, de tal um conceito de cozinha fantasma, do que eles aplicaram na empresa dele de restaurante, eu podia adaptar aqui pra gente também. Sim. Então, tipo, qualquer história, você pode tirar uma luz assim, você pode adaptar aí pro seu tipo, do seu nicho e fazer a diferença. Então, vai ter muita história dessa aqui. Então, curte aí, assina aí o canal, compartilha, manda assim, ó, com certeza isso vai gerar bastante cortes, então manda um cortezinho aqui para aquele seu amigo que está começando no digital ou que tem algum empreendimento aí que está precisando de uma força. E se você está precisando de audiovisual, já sabe quem procurar, vem para a Videofarm.